planejamento portuário, tolerância para a resposta às ondas. O movimento do navio de projeto em ondas é diferente em águas rasas e em águas profundas, por diversas razões, dentre as quais se destacam: a primeira, para um dado período de ondas, o comprimento da onda em águas rasas é menor do que em águas profundas. Isso altera a força de excitação da onda em relação ao comprimento do navio de projeto. Vamos entender essa frase do livro olhando para essa animação. Eu tenho uma onda vindo de águas profundas entrando em águas rasas. Então, por conta da influência do fundo, esse fundo está fazendo um represamento, de maneira que a onda está sendo represada e diminuindo o seu comprimento de onda, e para compensar, essa onda então está ganhando altura, né? Todo esse volume d'água tem que ir para algum local. Então, é isso que a frase está dizendo. O comprimento da onda em águas rasas ele fica menor do que o comprimento em águas profundas. Assim, se a gente for avaliar qual que é a influência dessa onda em um dado navio, esse navio, quando tem águas profundas, está sofrendo forças de excitação no seu casco, oscilações, para um dado comprimento de onda e uma dada altura. Quando esse mesmo navio encontra essa onda em águas rasas, que está com outro comprimento, um comprimento menor e uma altura maior, as forças de excitação serão distintas. E, ainda aproveitando aqui essa animação, a gente passar para a próxima frase, outra coisa que acontece quando essa onda entra em águas rasas é que o fundo faz esse represamento por interferência com o fundo. Ele diminui o comprimento da onda. Outra coisa que acontece junto é que ele diminui a velocidade de propagação dessa onda. Então o fundo vai fazer com que a onda diminua o seu tamanho e também diminua a sua velocidade. Então o livro continua com um segundo item. Para um dado período de onda, a celeridade da onda, ou seja, a velocidade da onda, que é sinônimo, é menor em águas rasas do que em águas profundas. Isso a gente já tinha concluído na animação anterior. E isso altera a frequência de encontro e desloca o pico de resposta do navio de projeto para um período diferente do de águas profundas. Então, para entender essa frase aqui do livro, primeiro vamos analisar a onda isolada. Então, eu tenho aqui a onda de águas profundas, com um dado comprimento e uma dada altura. E vou representar aqui a onda em águas rasas, que teve o seu comprimento de onda alterado, reduzido e aumentou em altura. Para facilitar a visualização do que a gente vai estudar, eu representei, na realidade, como se fosse um grupo de ondas. Eu tenho aqui representado, seriam 5 cristas, 1, 2, 3, 4, 5, no caso de águas profundas. E no caso de águas rasas, também eu tenho aqui as 5 cristas com um comprimento de onda menor. Então, visivelmente, comprimento de onda menor em águas rasas. Vamos analisar agora um outro parâmetro, que é o período, quanto tempo demora para esse grupo de ondas passar. Então vou colocar aqui um marcador, representado por essa seta roxa, lembrando que em água rasa, ele está com um comprimento menor, mas também está com uma velocidade menor, uma celeridade menor. Então, o que vai acontecer? Se a gente analisar o período de tempo que demora, ambas têm o mesmo período. Essa animação eu coloquei de 5 segundos. Então, o período de onda, tanto em água profunda como em água rasa, é igual, porque o menor comprimento é compensado aí por uma menor velocidade. Se eu for analisar qual que é a frequência dessa onda, a frequência dessa onda é o inverso do período. Então, a gente vai analisar que nesse período de tempo, nesses 5 segundos, em ambos casos, passaram 5 cristas. Então, nessa minha animação, a frequência foi de 1 crista por segundo. Vamos colocar agora o navio, porque a gente tem que analisar não a frequência da onda, a gente quer analisar a frequência de encontro. E para ter frequência de encontro, eu preciso do navio. A gente vai analisar o encontro entre essa onda com o navio. Tá? Então, vou passar essa animação mais de uma vez. No início, vamos continuar analisando, olhando só para a onda.
Vamos analisar qual que é a frequência dessa onda, uma vez que esse navio está presente, mas qual que é a frequência dessa onda? A frequência dessa onda continua sendo 1 crista por segundo. Agora, se a gente analisar a animação, qual que é a frequência de encontro dessa onda com esse casco, ou seja, como que esse casco observa as cristas e cavados, a gente observa que é diferente no caso de água profunda e água rasa. É claramente distinto os momentos na qual as cristas incidem no casco. Então, ainda que a frequência da onda seja igual, a frequência de encontro ela foi alterada. Isso vale aqui para o mar entrando pela proa, e se eu colocar um mar de popa, continua valendo. A frequência de encontro desse casco com as ondas é diferente. A gente observa que no caso de baixo, água profunda, a onda está ultrapassando esse navio. Quando que, no caso da onda de cima, água rasa, o navio está ultrapassando essas ondas. Então, a frequência de encontro está alterada, ainda que a frequência das ondas sejam iguais nos dois casos. Nesse meu exemplo, está sendo aí de 1 crista por segundo. E esse fato de alterar a frequência de encontro vai deslocar o pico de resposta do navio de projeto para um período diferente do de águas profundas. Ou seja, o navio em águas profundas vai estar respondendo às ondas de uma dada maneira, vai estar sofrendo oscilações de balanço, de caturro, de uma dada forma. Quando está em águas rasas, como a frequência de encontro com as ondas é diferente, isso vai estar alterando o pico de resposta do navio, como é que ele responde às oscilações induzidas pelas ondas, oscilações, por exemplo, de balanço e de caturro.